Olá, vamos mergulhar na mais recente decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o julgamento da tentativa de golpe de 2022. O nosso objetivo aqui é bem direto: entender os fatos, o que essa decisão significa na prática e, claro, quais são os próximos passos desse processo todo. Para começar, a manchete principal é essa. A primeira turma do STF bateu o martelo e manteve a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 6 réus. Foi uma decisão unânime que basicamente rejeitou a primeira rodada de recursos que as defesas apresentaram contra as sentenças lá de setembro. Certo, mas e aí? O que isso muda agora? A condenação foi confirmada, é verdade, mas o cumprimento das penas de prisão não é imediato. E por que não? É exatamente essa a questão central que a gente vai responder, explicando cada etapa daqui para frente. Primeiro, é fundamental a gente entender o que exatamente o tribunal estava julgando. Não era um novo julgamento do caso do Zero, sabe? Era, na verdade, a análise de um tipo bem específico de recurso, que questionava alguns pontos da decisão original. Ok, vamos destrinchar isso aqui. A votação foi 4-0, ou seja, todos os ministros presentes na primeira turma concordaram. A ação foi rejeitar os embargos de declaração. Em bom português, esse tipo de recurso serve para a defesa pedir esclarecimentos sobre a sentença, apontar alguma contradição ou omissão. Ao rejeitar, a turma basicamente disse: não, a nossa decisão está clara e se sustenta do jeito que foi escrita. E isso nos leva direto para uma dúvida que muita gente tem. Se a condenação foi confirmada de novo, por que as penas ainda não começaram a ser cumpridas? A resposta para isso está em como nosso sistema de recursos judiciais funciona. A pergunta é essa, bem direta, e a resposta depende de um conceito jurídico que é a chave de tudo. A execução da pena, o que inclui mandar alguém para a prisão, só pode começar depois que um processo chega a um estágio legal muito específico. E esse conceito é o tal do trânsito em julgado. De um jeito simples, é o apito final do jogo. É o momento em que se esgotam todas as possibilidades de recurso. A decisão se torna definitiva e só a partir daí as sentenças podem de fato ser executadas. É como se fosse o sinal verde do processo para o início do cumprimento da pena. Então, o ponto crucial é este: o processo ainda não acabou. Como a gente pode ver aqui, a condenação inicial já rolou e a primeira rodada de recursos foi negada. Só que ainda existem outras cartas na manga, outras possibilidades de recurso que as defesas podem e provavelmente vão usar, o que acaba adiando a declaração do trânsito em julgado. E este comparativo aqui deixa tudo bem claro. De um lado, temos os 7 réus que ainda estão recorrendo. Do outro, o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. Como ele não recorreu da sentença, o processo dele transitou em julgado bem mais rápido. Por isso, ele já começou a cumprir a pena dele em regime aberto. O caso dele é um exemplo prático de como a coisa funciona. Acabou o recurso, começa a execução da pena. Agora, vamos dar uma olhada no conteúdo das sentenças. As consequências que o tribunal determinou vão muito além do tempo de prisão. Elas atingem a vida financeira, política e profissional de cada um dos condenados. Esse número aqui é a pena de reclusão específica de Jair Bolsonaro, a mais alta desse grupo. A dosimetria, que é o cálculo que os juízes fazem para chegar no tempo da pena, se baseou no entendimento do tribunal sobre o papel e o grau de envolvimento de cada um dos réus. E como essas penas seriam cumpridas na prática? A nossa legislação diz que condenações acima de 8 anos de reclusão têm que começar em regime fechado. É o caso da maioria dos réus aqui, que começariam a cumprir a pena num presídio, sem direito a saídas diárias nesse primeiro momento. E, além da prisão, tem todo um efeito em cascata. A condenação criminal gera inelegibilidade por 8 anos, mas atenção, esse prazo só começa a contar depois que a pessoa cumpre a pena inteira. Também tem a suspensão dos direitos políticos, ou seja, não pode votar nem ser votado enquanto cumpre a pena. E para os servidores e militares, a decisão também inclui a perda dos cargos e patentes. E claro, tem a parte que mexe no bolso. Foi fixada uma indenização por danos morais coletivos de 30 milhões de reais. Um detalhe importante é que essa dívida é solidária. Isso quer dizer que o valor total pode ser cobrado de qualquer um dos condenados. Depois, eles que se acertem entre si para dividir a conta. Com essa primeira rodada de recursos já negada, qual é o próximo passo? O desfecho parece mais próximo, mas o jogo jurídico ainda tem algumas etapas que podem ser percorridas. Essa frase aqui, que é um trecho do voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes, é um ponto-chave para a gente entender a base das penas. A conclusão da corte foi de que o ex-presidente atuou como líder do grupo, e foi isso que, segundo a decisão, justificou a pena mais elevada para ele. Então, o que a gente pode esperar daqui para frente? Tudo indica que a estratégia das defesas será usar outros instrumentos jurídicos para tentar levar a discussão para o plenário do STF, que é quando todos os ministros votam, na esperança de conseguir uma revisão da decisão da primeira turma. E a gente encerra com uma questão que fica pro futuro. Esse caso obviamente gerou e ainda gera um debate público gigantesco. E à medida que as possibilidades de recurso vão se esgotando e uma decisão final se torna cada vez mais iminente, a grande pergunta que fica no ar é sobre as consequências de longo prazo que esse veredito vai ter para o cenário político e institucional do Brasil.